uma passagem dolorosa na tua carreira que foi um acidente. E ali, pô, você ficou... Pô, pra a gente ficar... Quem tava assistindo a corrida como eu, coração na boca, você fala assim, meu Deus, assim... fim de semana, né, de treino, toda aquela parada, você fala assim, você fica entusiasmado, aí você vê, por exemplo, pô, uma coisa assim que faz parte do risco. E aí vai ver como induzido, toda essa passagem. Como que foi depois esse sair, se recuperar, se centrar, porque hoje você está competindo de novo, você está assumindo riscos. Sim. Pode vir um cara na estoque e dar aquele totó maroto e você correr um acidente de novo. Como que foi isso? Pô, na verdade foi muito difícil, né? Porque eu nasci de novo, né? Então, um centímetro para lá, ficava cego. Um centímetro para lá... Você ficou com cicatriz. Morria. Tipo, eu passei por situações onde eu tive muita sorte. Muita gente fala, pô, que azar que você teve. Você pegou uma mola do carro do outro carro. Que azar. Era do Rubinho, né? Pode até dizer, sim, um azar. Só que a sorte que eu tive com tudo aquilo que poderia ter acontecido foi muito grande, né? E a recuperação também não foi rápida, né? Eu passei... Isso aconteceu em julho, 25 de julho. E eu fiquei a segunda parte do ano sem correr, né? Então, tive que passar por uma operação. Foi um ou mais pilotos que te substituíram, né, na época? Não foi o Luca Badoer, que era piloto de teste da Ferrari. E aí ele fez duas ou três corridas. Duas corridas. Fisichella, e foi muito mal, e aí puseram Fisichella, que estava na Force India na época. Que também não foi muito bem, né? Não foi muito bem. Muito bem, eu lembro. Caramba, né? Detonou a... E, na verdade, quem era para entrar no meu lugar era o Schumacher. O Schumacher, ele foi até me visitar no hospital e na semana seguinte, 2 semanas depois, ele foi fazer um treino em Mugello. Se acidentou também, não foi uma coisa? Para se preparar, para correr no meu lugar. E ele tinha sofrido um acidente de moto. E aí ele, pô, o treino ele até conseguiu andar e tal, mas o resultado dele foi muito ruim nos treinos. E aí ele foi fazer uma ressonância, sei lá, e ele tinha um problema no pescoço e o médico proibiu ele de correr, né, de competir. E eu acho que isso ainda trouxe ainda mais vontade de ele voltar para a Fórmula 1, porque no ano seguinte ele voltou com a Brown, né, que tinha sido vendida para a Mercedes, aí ele voltou na Mercedes com o Ross Brown, que eles tinham corrido há muito tempo, e aí ele resolveu voltar. Então ele que deveria ter entrado no meu lugar. E aí correu o Badoer e o Fisichella. E qual que era a sua pergunta? Não, a fisioterapia, essas coisas depois da recuperação. O que você pensava depois? Cara, o meu pensamento era só voltar a correr. Eu achava que tipo, o que tinha acontecido comigo era muito mais tranquilo do que era na realidade, né? Dentro da minha cabeça. Então a minha vontade de voltar era tudo aquilo que eu pensava. Tive que passar por uma operação, né, que eu botei uma placa aqui, que todo esse osso aqui nessa parte aqui na testa eu não tenho, triturou tudo. Então teve uma operação que teve que abrir por uma placa e tinha uma chance, talvez se não conseguissem abrir no espaço, no limite que tinha aqui, eles iam ter que abrir a cabeça inteira. Ainda deu tudo certo. Foi aqui em São Paulo, né, que você fez? Foi no Einstein. Aí eu fiz essa operação e aí no ano seguinte eu voltei. E, cara, quando eu andei a primeira vez, lógico, será que alguma coisa vai mudar e tal? Mas eu não senti nenhuma diferença, assim, daquilo que eu sentia antes. A única coisa que eu senti diferente, a única coisa que mudou é que depois de um acidente onde você nunca acha que vai acontecer nada com você, quando acontece alguma coisa tão séria assim, você dá muito mais valor à vida. Isso foi uma diferença que eu tive, assim, não só a minha vida, mas em geral, né? Vida das pessoas, a minha vida. Você tem um valor, né? Uma perspectiva do que representa a vida muito maior daquilo que você tinha antes. Se isso mudou alguma coisa na performance... tipo, assumir riscos, falar nessa curva... Não, porque você nunca pensa. A hora que você vai ultrapassar, a hora que você vai largar, você nunca pensa, pô, será que eu vou me machucar? Será que... Isso não faz parte do pensamento do piloto. Acho que aqui cabe um espaço, aqui cabe um carro, vou enfiar. Mas se isso mudou alguma coisa ou não, impossível dizer. Os carros que foram mudando também, né? Não teve muito.
nesse item de segurança, né? A Fórmula 1 também evoluiu bastante, né? Antes era só o Santo Antônio. Hoje você vê aquele negócio ali. Eu acho estranho pra caramba quando você vê assim a câmera do... Parece, né? Parece, pô, você fica com um negócio dividindo a tela, Halo. né? Exatamente, o Halo. Eu achei que era fake news, inclusive. Quando eu vi a primeira foto, eu falei, isso é fake news, certeza. Tava muito de aprego. muito- Você fala assim, como que os caras vão... Vamos ver, pô, tem um poste na frente, vai um dirigir postinho, como? só que você vai ver uma Mas linha. é engraçado, porque parece mesmo, mas eu corri na Fórmula E, né? Que já tinha o Halo. E não se acostuma. Porque no final você nunca tá parado olhando, você sempre tá um pouco em movimento. Então você sempre tá, a hora que você tá virando, você não tá olhando reto, né? Você tá olhando pra lá, né? Pra curva. Então você olhando aquilo parece muito mais... que atrapalha muito mais do que na realidade. Sim, legal. Você teve Mas se a gente voltar para trás, né? Antigamente, em um ano, morria mais de um piloto, né? Na Fórmula 1. Absurdo. Na época do Jack Stewart, do Fangio. E quando não era na pista, às vezes era no box, abastecimento, né? Então era o que a Fórmula 1 evoluiu, né? Na segurança, né? Dos pilotos, dos carros, das pistas. Evoluiu muito, né? E, logicamente, continua sendo um esporte de risco. Mas eu acho que hoje em dia a segurança é muito maior do que era, mas não se compara do que era no passado. O acidente, óbvio, foi a situação mais grave, mas tenho certeza que já correu com alguma outra lesãozinha. O ombro não estava legal, errou na musculação alguma coisa. Já torcicolo, já corri doente também, com febre, já aconteceu de tudo, né? E baixa mesmo a performance do dia que você tá... Baixa. Eu lembro uma vez eu corri no Canadá com febre, eu não sei como eu acabei a corrida, e ainda acho que o resultado, a posição que eu tava fez eu, tipo, nem pensar, né? Mas, tipo, cheguei no final que tava completamente sem condições. Caramba, cara. Não dá pra botar o reserva. Você né, imagina, dia, você tem né? 20, hoje em dia, na minha época ainda tinha 16, 17 corridas por ano. Hoje em dia tem 23. Vai chegar um fim de semana que você não tá bem. Vai acontecer, né? Então... Isso é muito louco.